Olá pessoal, sou o professor Juraci Soares e este é o curso Qualidade no Atendimento aplicado ao Serviço Público. Bom, o tópico dessa aula é eGov, uma ferramenta de governo eletrônico facilitadora da prestação de serviços. Vamos entender um pouquinho logo sobre esse termo. O termo eGov é uma abreviação de duas palavras em inglês, Electronic Government, ou governo eletrônico em português. Então você pode chamar governo eletrônico ou eGov. E em que consistem as ações de eGov? As ações de eGov consistem no uso da tecnologia da informação e comunicação para a entrega de serviços ao cidadão e organizações que acessam e demandam serviços aos órgãos públicos. Então, o eGov permite que a administração pública preste mais serviços aos cidadãos e empresas que demandam aquela organização pública. É necessário também dizer que somente após a disseminação da internet é que as ações de eGov se materializaram e tomaram um alcance maior, permitindo inclusive a prestação de serviços à distância. Alguns desses serviços prestados atualmente por ferramentas de eGov só eram possíveis de serem desenvolvidos presencialmente. Hoje, uma infinidade de serviços podem ser prestados à distância e eventualmente em tempo real. Vamos examinar um exemplo dessa aplicação. Antes das ações de eGov, para que o cidadão pedisse e recebesse uma simples certidão negativa de débito junto a qualquer órgão público, ele tinha que primeiro se dirigir àquela repartição, ou seja, precisaria ir até o órgão local existente naquela cidade. E se não tivesse um órgão local daquela instituição na sua cidade? Bom, então aí o cidadão teria que se dirigir a uma cidade mais próxima, preencher um formulário, eventualmente pagar uma taxa em uma agência bancária e dar entrada fisicamente no pedido de emissão de certidão negativa. E depois aquele mesmo cidadão teria que voltar àquele órgão, alguns dias depois, para receber o referido documento solicitado. Ocorre que esse pedido gerava um processo. Esse processo era objeto de várias análises dentro do órgão e passava por vários servidores e setores, até que o referido documento era então emitido. Mas, para que fosse emitida uma certidão negativa, por exemplo, deveria ainda ser assinada de punho, por 2 ou mais servidores. Então, esse processo todo levava, dependendo do documento, entre 2 e até 30 dias para se completar. E como funciona hoje? Bom, hoje todos nós sabemos, com a utilização de ferramentas de eGov disponíveis nos sites dos órgãos públicos, o cidadão acessa e recebe imediatamente a certidão negativa de débito. Então, voltando um pouquinho mais uma vez para aquele exemplo antigo de como era emitida uma certidão negativa de débito. Ora, para vocês terem uma ideia, o papel no qual era impressa a certidão, antes das ações de governo eletrônico, era um papel de segurança, com requisitos de segurança que só são aplicados hoje, por exemplo, ao dinheiro. Então, os órgãos públicos pagavam, encomendavam cédulas de certidões negativas. Essas cédulas eram produzidas pela Casa da Moeda do Brasil ou outra empresa especializada, porque era necessário garantir à pessoa que portava e à pessoa que receberia aquela certidão que aquele documento era verdadeiro, era legítimo. E hoje, existe algum requisito de segurança no papel que recebe a impressão da certidão negativa? Nenhum. O único requisito de segurança que um documento emitido digitalmente recebe não é físico, é eletrônico. Por exemplo, uma certidão negativa recebe uma sequência alfanumérica que permite a qualquer pessoa, de posse daquele documento, confirmar se é válido, diretamente no site do órgão público que emitiu o documento. Para confirmar se aquela certidão é legítima, basta acessar o site e, no campo específico, digitar a sequência de caracteres da assinatura eletrônica. Então, hoje, a consulta da autenticidade dos documentos, emitidas por meio de ferramentas de eGov, é feita pela internet no próprio site da instituição pública que emitiu o documento. As ferramentas de governo eletrônico possibilitaram às repartições públicas irem além e passar a prestar serviços no formato que antes era impossível. Ou seja, hoje é possível aos cidadãos e às empresas acessarem, demandarem e receberem ações de órgãos públicos no sistema 24/7, ou seja, alguns serviços estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. E antes era impossível acessar órgãos públicos e receber serviços nessa modalidade. Ou seja,
em sábados, domingos e feriados e mesmo após o encerramento do expediente. Hoje, com a possibilidade de acessar as instituições públicas via ferramentas de governo eletrônico, muitos desses serviços são disponibilizados 24/7. Você já pensou que antes seria inimaginável para um advogado dar entrada em uma petição junto a uma vara judicial fora do horário do expediente? Hoje isso é possível porque os processos judiciais foram totalmente virtualizados. Então, essas ações de governo eletrônico se disseminaram de uma maneira tão abrangente que há muitas dessas ações que o cidadão sequer percebe que está recebendo serviços via ações de governo eletrônico. Vamos a alguns exemplos? Sim, mas vamos citar alguns poucos exemplos, pois são milhares de ações disponíveis utilizando as ferramentas de e-Gov. Mas vamos lá. A sua e a minha declaração de imposto de renda hoje é transmitida pela internet, sem que seja necessária qualquer ação de um servidor público. A Receita Federal, que é o órgão responsável por receber, processar as declarações de imposto de renda, disponibiliza no seu site os programas para download e automatiza o procedimento de recepção 100% online. Isso permite a qualquer cidadão baixar o programa, preencher a sua declaração e entregá-la de qualquer lugar do mundo, em qualquer dia e a qualquer hora, do dia ou da noite. Outro exemplo, já citado aqui, é o serviço de solicitação e emissão de certidões negativas, que acabamos de tratar. E temos ainda as emissões de guias de recolhimento de impostos, cálculos de encargos de tributos em atrasos e muitos outros exemplos. Hoje podemos, por exemplo, acessar editais de licitações públicas e editais de concursos públicos. Podemos nos inscrever em concursos públicos pela internet. É incrível falar isso aqui hoje porque eventualmente alguns de vocês vão me ouvir falando isso e podem pensar, grande coisa. Mas pensem que antes, para você ter acesso ao edital de um concurso público, você teria que ir até o local, eventualmente pagar uma taxa e só aí teria o edital nas mãos. E para se inscrever em um concurso público, que eventualmente se realizaria em uma outra cidade, você teria que viajar até lá para realizar sua inscrição presencialmente. E hoje, com um simples clique no mouse ou arrastando os dedos no seu smartphone, você acessa o edital, paga a taxa e faz a inscrição sem qualquer tipo de problema. Bom, esses são alguns dos muitos serviços que as ferramentas de e-Gov permitem agilizar e baratear, não só para a administração pública, mas principalmente para o cidadão, que é o titular desses serviços. Outro tipo de serviço bastante relevante que é prestado mediante a ação de governo eletrônico é a prestação de contas de receitas e despesas públicas à sociedade. Se você acessar agora o portal da transparência, poderá acompanhar a aplicação de recursos públicos, ou seja, de onde e como o governo está aplicando o dinheiro que arrecada e de onde vêm essas receitas. Acesse portaldatransparencia.gov.br e comece a fazer várias pesquisas. Você vai se surpreender com a quantidade de informações disponíveis por lá. É necessário dizer que todas essas ações de governo eletrônico se transformaram em realidade graças à iniciativa e engenhosidade de alguns dos muitos servidores públicos que estão comprometidos com a qualidade na prestação dos serviços ofertados à sociedade por aqueles órgãos públicos. Bom, pessoal, essas informações que acabamos de conversar são o ponto de partida para mais conhecimento relacionado a esse tópico. Há muito mais conteúdo disponível na biblioteca em sua área do aluno. Então, para aprofundarmos os conhecimentos relacionados aos tópicos que acabamos de estudar, é necessário que nós aprofundemos os conceitos, as técnicas, as ideias que estão lá plasmadas também nos e-books que estão disponibilizados em sua área do aluno. Bom, pessoal, essa aula é um ponto de partida para que nós passemos a realizar ou aprofundar conhecimentos relacionados a esse tópico. Na sua área do aluno estão disponíveis e-books que aprofundam as ideias e conceitos que acabamos de estudar aqui. Ok, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula. Para mim, é sempre um prazer contar com a sua presença, participação e interação, que pode ser feita por meio do canal de tutoria. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, acesse o canal de tutoria, mande a sua dúvida que eu vou fazer
a resposta, vou tirar suas dúvidas por meio do nosso ticket de suporte. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.